Fala, minha gente, como vocês estão? Então, eu resolvi gravar essa aula para que a gente possa concluir o nosso conteúdo, né? Eu queria dar uma introdução na edição de texto. A gente já viu as planilhas eletrônicas, já vimos que elas podem ser úteis, né? Mas talvez uma das ferramentas mais importantes na sua vida acadêmica é o editor de texto, né? Toda pesquisa, todo trabalho acadêmico resulta, mais cedo ou mais tarde, em alguma forma de texto, né? A gente produz artigo científico, a gente produz livros, a gente produz uma série de outros tipos de arquivos e também de artigos, né, científicos. Estes artigos eles têm formatos diferentes. Então o professor não vai se dedicar a digitar texto com vocês, e sim organizar o texto da melhor maneira possível, tá certo? Então existem duas coisas distintas aí que vocês precisam saber. Uma coisa é a digitação do texto, outra coisa qual é o formato do texto que você quer dar, tá bom? Então você está vendo aí aberto o nosso WPS. À esquerda você tem aquelas ferramentas que nós já conhecemos, né? Estávamos usando aí as planilhas eletrônicas. E aqui do lado nós temos também o Docs. O Docs ele é similar ao Microsoft Word. Aquilo que você aprender aqui você pode tranquilamente aplicar no Microsoft Word. Então, uma vez clicado aqui, você vai pedir em branco e ele vai te dar uma simulação, uma página virtual, né? De princípio, o que você precisa prestar atenção é que você tem alguns cantinhos aqui, ó, na parte superior esquerda, superior direita, e na parte de baixo você tem alguns cantinhos também, né? Observe que daqui um cantinho na parte inferior esquerda e inferior direita. O que é que esses cantinhos significam? Significa que aqui está a delimitação da área do texto, né? Separando o texto das margens da página. Se eu clicar aqui, ó, neste marcador, você vai ver que você vai ter uma linha que mostra mais ou menos aí a régua, né? Aonde a linha da régua está margeando a página, certo? Do outro lado, do mesmo jeito, aqui embaixo, olhando pela régua, você vai ver que está também passando uma linha sobre esse delimitador, né? E o que é que isso implica? Implica de que você tem aí a área do texto e as margens. A parte de cima é chamado de margem superior ou cabeçalho, né? Como você pode ver na dica aí. Do lado esquerdo e direito, fora dessa delimitação do texto, você tem aí a margem, e do lado direito você tem a margem direita. E a gente pode configurar essas margens a depender do tipo de documento que você esteja trabalhando, ok? Bom, mas essas réguas que você vê aí, elas podem estar ocultas aí no seu software. Lá em exibir, você vai ver que tem uma marcaçãozinha, um check, para você tirar ou mostrar estas réguas, ok? Costumamos a deixá-las visíveis. Uma outra coisa, talvez do mais importante que nós queremos aqui, é mostrar para você aqui onde tem as marcações de parágrafo, certo? Quando eu estou pensando em estruturar um texto, essas marcações de parágrafo, marcações de edição, melhor dizendo, elas são muito úteis, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixá-la visível aqui, certo? Então aqui você tem, parece um pezinho ao contrário, né? É um marcador aí de parágrafo, e ele está te dizendo ali que ali é o fim do parágrafo. Como nós não escrevemos nada,
eu tenho ali exatamente na posição primeira, na primeira coluna do texto, já o fim do parágrafo. Vamos fazer aqui nessa página uma espécie de capa, né? Uma capa de um trabalho acadêmico. Na parte superior eu vou colocar o nome da instituição e abaixo eu vou colocar o título do documento. A parte eu vou colocar a destinação, né, desse documento e embaixo eu vou botar aqui a cidade e também o ano, tá certo? Então vamos lá, como nós estamos trabalhando no Instituto Federal, a gente vai colocar o nome completo aqui da instituição. Uma observação aqui se preocupe primeiro em escrever, depois você formata, tá certo? Porque vai te dar mais trabalho formatar a cada passo que você digita o seu texto do que no momento específico você formatar cada parágrafo desse, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é escolher o tamanho padrão do seu texto, da fonte, certo? Vamos definir que o tamanho padrão da nossa fonte será o tamanho 12, tá certo? Vou colocar aqui o tamanho 12 para que as letras do meu texto, o padrão, seja 12. Se o padrão que você estiver usando, ou o seu orientador, ou ainda o professor pedir outro tamanho, você coloca assim. Mas a princípio, vamos trabalhar com o tamanho 12 como sendo o tamanho padrão do nosso texto. Então eu vou escrever tudo com esse tamanho. Depois eu me preocupo com os tamanhos de cada parágrafo, aquilo que é título, aquilo que é cabeçalho, tá certo? Então, a princípio, todos serão tamanho 12. Então, eu vou colocar aqui em letras maiúsculas, eu vou pressionar a tecla fixa ou caps lock, dependendo do teclado, né? Essa tecla fixa, ela garante que as minhas letras sairão todas maiúsculas e eu vou escrever aqui o nome do instituto. Então, Instituto Federal de Educação, vírgula, Ciência, perdemos um E ali, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Isso, muito bem. Então esse aqui é o nome do nosso instituto e abaixo eu vou colocar o nome do campus da gente, certo? Campus Petrolina, Zona Rural. Falta um R ali, um rural, ok? A minha observação aqui eu tenho um final de parágrafo, dei um Enter para que ele venha para a linha de baixo, e eu tenho aqui outro fim de parágrafo. Quer dizer que o meu texto já tem 2 parágrafos, ok? Agora eu vou pressionar o Enter algumas vezes. Deixa eu ver aqui quantos serão suficientes. E eu vou colocar aqui um título, o título do nosso documento. Não estou preocupado ainda com o tamanho de fonte, nenhum tipo de formatação. Eu vou apenas escrever esse título. Eu vou desligar a tecla fixa ou caps lock para que eu garanta que as letras sairão minúsculas, mas irei usar o shift quando eu quero uma letra maiúscula. Como é o início do parágrafo, eu vou segurar o shift e eu vou colocar a letra I. Aliás, desculpa, a letra A. A importância da informática no dia a dia das empresas de agronegócio. Saiu ali, tá um negocinho aqui a mais, agronegócio, ok? Negócio tem acento, né? No óleo. Então, agronegócio. Esse é o meu título, o título do meu documento, né? Observação, a letra A é maiúscula, eu usei um shift. A letra I de informática também é maiúscula, porque é o nome próprio de uma ciência, não é isso?
Então aqui é o meu título. Eu vou colocar um subtítulo e aí você vai observar que eu ganho mais um parágrafo e eu vou colocar assim: uma aplicação na agronomia. Ok? Então agora eu tenho um subtítulo, escrita em letra maiúscula, letra A, porque é o nome de uma ciência, né? O nome de uma área específica, o nome próprio. E o U aqui maiúsculo, porque está no início do parágrafo. Uma outra observação, eu vou dar um zoom aqui no texto. Você vai ver que entre as palavras você tem uma bolinha. Essa bolinha, ela está aí porque ela te mostra quantos espaços você tem ali. Eu vou dar mais um espaço e você vai ver, ó, que eu ganhei 2 espaços. E tem algumas pessoas que querem ajustar às vezes o seu texto dando espaço, achando que não tem nada ali naquele meio, né? Mas veja lá quantas bolinhas apareceram. Internamente, vocês lembram dos bits e bytes, né? Internamente, aquelas bolinhas significam espaços e os espaços têm o seu byte próprio, né? Então ela está ocupando espaço ali, apesar de não sair na impressora, mas existe ali alguns caracteres de espaço que estão interferindo, por exemplo, no tamanho do seu arquivo, né? E também pode dificultar a formatação do seu texto, tá bom? Então, nós já temos aqui o título e o subtítulo, não estou preocupado com o tamanho, nada disso, por enquanto, como eu disse, apenas vou escrever. Depois eu vou fazer os ajustes necessários. Dou mais um Enter, vou colocar alguns Enters aqui, e eu vou explicar por esse texto a que se destina esse documento, tá bom? Vamos lá. Texto, olha a letra maiúscula lá com Shift. Texto apresentado como pré-requisito, pré tem acento, pré-requisito para a aquisição do título de bacharel em agronomia, não é isso? Agronomia, muito bem. Vamos colocar aqui assim ainda o orientador, sob a orientação do professor doutor José Sebastião, que é o nosso coordenador, né? Então esse textinho aí vai servir para a pessoa, ao pegar a capa, né, do seu documento, entender qual foi o propósito desse documento, tá? Então aí está a nossa referência. E por último, vou dar alguns enters aqui e vou colocar o nome da cidade, Petrolina, Pernambuco, embaixo 2025, ok? Então eu já escrevi esse texto. Na maior parte da nossa aula a gente não vai escrever, certo? A gente vai copiar alguma coisa da internet para preencher alguns espaços, porque o meu objetivo aqui é só mostrar para você como você formata o texto. Observe que eu vou aqui na internet, deixa eu pegar aqui o meu navegador, e eu vou buscar alguns exemplos, né, de capas de trabalho científico para mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui, está na minha telinha aqui ao lado. Capas de trabalho acadêmico. Isso, muito bem. Capa de trabalhos acadêmicos. Vou tentar achar aqui um exemplo do que eu estou querendo mostrar para você, né? O que eu estou fazendo aqui seria uma folha de rosto. Eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá. Pronto. Opa. Então aqui você tem, ó,
o nome da universidade, né? Só que essa parte eu já estou colocando na capa para você ver como é que a gente faz, né? Então, o trabalho apresentado no curso de graduação e tal, aqui embaixo tem um orientador, cada instituição vai fazer isso de alguma forma. Então a gente está tentando obter esse formato aqui, né? Chamada folha de rosto. Ok? Então o nome da instituição, eu estou fazendo na realidade, eu quero fazer isso aqui também, para que você aprenda como fazer, porque basicamente é a mesma coisa, certo? Então aqui eu tenho um título, subtítulo do trabalho, então meu objetivo é alcançar esse layout de texto aqui. Observe que o local e o ano está bem baixo e o texto ali mais ou menos no meio da folha, né? Veja que tem tamanhos diferentes, tudo isso a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a fonte do nome da minha instituição. Eu posso selecionar puxando com o clique do mouse preso, tá vendo? Ou eu posso simplesmente clicar aqui fora da margem do texto e com o dedo preso selecionar a linha inteira, né? O meu primeiro objetivo aqui é centralizar. Então você tem aqui um botão na página inicial chamado centralizar. Eu vou querer também que esse texto ele tenha uma espessura maior, né? A gente chama isso de negrito. Em inglês é bold. Por isso que você tem um Bzinho aqui, ó, negrito, Ctrl B, ou simplesmente a gente clica aqui e você percebe que o texto ganhou uma espessura, as letras, né? Uma espessura um pouquinho maior, de modo que fique mais espessa, mais escura um pouquinho. Tá bem? Então eu vou querer diminuir um pouquinho essa fonte, esse tamanho de letra, para que o nome Pernambucano fique também na parte de cima. Então eu posso vir aqui diretamente ou clicar aqui no A, que tem um menuzinho para diminuir, no mais para aumentar, tá? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho, pronto, bastou um toque, tamanho 11, e eu obtive já o tamanho, aliás, o nome da instituição, ocupando aí praticamente toda a largura da minha página. Aqui você tem o nome campus. A palavra campus é uma palavra latina, não é da língua portuguesa, então costuma-se colocar em itálico. Itálico quer dizer que ele vai ficar um pouquinho inclinadinho conforme o íconezinho lá do botão, certo? É para dar um destaquezinho, porque não é uma palavra da língua portuguesa. Aqui embaixo agora, ao título, está no tamanho 12, você observou que eu alterei lá o tamanho do parágrafo, do nome da instituição, mas eu não alterei os demais do texto. Então isso já me ajuda a ir fazendo os ajustes sem ter que mexer a cada passo que eu dou na construção do texto. Aqui também eu vou colocar centralizado, nesse caso não preciso selecionar, basta clicar lá em cima, e também aqui no subtítulo. O título vai ter um tamanho um pouco maior e o subtítulo um pouco menor. Eu vou colocar o tamanho do título 14, vamos ver como é que vai ficar. Clico no maisinho lá, ó, tá vendo? Colocar negrito, e eu vou deixar aqui o subtítulo com tamanho 12, que é o padrão, e vou também colocar em negrito, certo? Então a gente aumentou um pouquinho, colocou negrito. A importância da informática no dia a dia das empresas de agronegócio. Embaixo, uma aplicação na agronomia. Até aí tudo bem. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto explicativo. Vamos colocar ele alinhado em ambos os lados da folha. Isso se chama justificar, apesar de eu crer que o melhor nome seria ajustar, né, para ficar ajustado de ambos os lados, mas tradicionalmente se diz justificar. Então eu clico também no botãozinho justificar lá em cima, onde tem um risquinho lá, ó, e ele vai ajustar o texto de modo que ele pegue aqui na lateral da página à direita, nesse caso, tá bom?
Por que que isso é importante nessa parte? Porque eu não vou deixar ele nessa largura, eu vou diminuir aqui o lado esquerdo, né? Se chama recuo à esquerda, até a metade da página, de modo que ele vai ficar parecendo que ele está num quadradinho colocado à direita da página. Vamos dar uma olhadinha lá como é que fica. Então aqui nessa ferramenta você vai ver que na parte de baixo tem uma espécie de retângulo. É neste retângulo que você deve clicar, e eu vou clicar mais, colocar mais ou menos aqui no meio, né, da nossa página. Você veja que como a margem agora desse parágrafo é aqui, mais ou menos aí no número 21, você vai ver que o texto se ajustou entre o número 21, né, que é centímetro ali, e aí eu venho aqui até o 42 aproximadamente, que é a largura final da minha página. Então o texto agora ficou no cantinho. Aqui eu quero que fique no meio o nome da cidade e o ano também no centro da página. Eu vou diminuir o zoom para a gente dar uma olhadinha no todo, né, e para nos ajudar agora a posicionar. O que é que eu quero? Eu vou querer o título um pouco mais abaixo, então eu vou dar outros enters aqui. Eu creio inclusive que a gente pode aumentar um pouco a fonte, né, do nosso título. E aqui no texto de apresentação eu vou dar alguns enters também. Observe que o marcador de parágrafo está ficando no centro, porque está herdando desse parágrafo aqui. Ele é alinhado aqui no centro, né, no recuo à esquerda, mas não quer dizer que o texto é centralizado. Só o meu recuo que está no centro da página, ok? O texto, na realidade, ele é justificado, né? Está justificado em ambos os lados dos recuos aí. Vou baixar mais um pouquinho. E por último, clicando aqui na frente de Petrolina, vou baixar mais um pouquinho. Agora, observa que você tem que ter o cuidado de não passar essa linha divisória da página ali, ó, tá vendo? Então ali é o seu limite. Observe que esses cantinhos aqui estão te ajudando a você ver onde fica, né? Onde fica o final da página, tá bom? Vamos aumentar aqui um pouquinho, porque aumentando um pouquinho a gente ajusta lá embaixo. Vou aumentar no mais aqui, ok? De modo que o título ficou com tamanho 16 e o meu subtítulo com tamanho 14, tá certo? Então agora eu vou baixar um pouco mais aqui, com o cuidado de, se por um acaso fizer isso, é porque ele passou para uma página abaixo, tá? Então você vai ter que deletar, procura no teclado aí o delete, e aí você puxa, apagando um desses marcadores de parágrafo, tá certo? Então aí ele está no fim da página, né? Bem no finalzinho da página. Então acho que aí está um bom lugar, e você tem aí aquilo que seria uma folha de rosto, né, de um trabalho científico, tá bom? Acadêmico, melhor dizendo. Professor, e esses marcadores vão ficar aí à mostra? Vão sair na impressora se for necessário? Não. Esses caracteres eles são só estruturantes, eles não servem para impressora, não. A impressora não enxerga isso. É só ir lá de novo no botãozinho e você vai desmarcar para que eles desapareçam, tá vendo? Não tem mais as bolinhas dos espaços, não tem mais os marcadores de fim de parágrafo, e você tem aí uma página de folha de rosto completa, tá vendo? Então essa é a configuração mais básica, é você aprender a trabalhar com o que aqui, ó? Com o tamanho da fonte, com negrito, itálico, sublinhado, se for o caso, com recuo, certo? Você vê que não precisa, tem gente que coloca caixa de texto, tem gente que coloca uma caixinha de texto, bota o texto aqui do lado, não precisa nada disso. Essas coisas são gambiarras, né? Mas as próprias ferramentas estruturantes lhe dão meios de você colocar o texto de acordo com o padrão pedido, tá bem?
Uma outra observação que eu quero fazer é assim, ó. Tem gente que, uma vez que terminou uma seção do seu documento, acaba querendo uma nova página para fazer uma nova parte do documento. Essa página daqui, ela representa um elemento do seu texto, do seu documento, né? É uma folha de rosto. Na próxima página, eu não quero mais colocar texto que representa folha de rosto. Eu quero agora, digamos, o corpo do texto. Então, para isso, eu tenho que ter outra seção. Eu não posso dar Enter para... Não é que eu não possa, mas não é o ideal eu dar Enter para pedir uma outra página, certo? Eu vou religar aqui os marcadores para você observar. Eu poderia fazer assim, ó, dou um Enter. Agora observe que essa seção aqui é continuação da anterior e não é isso que eu quero. Por quê? Eu vou explicar aqui escrevendo um texto. Texto de exemplo. Tá vendo? Ok? Texto de exemplo. Qualquer alteração que eu fizer na parte de cima, olha o que vai acontecer com o texto lá. Ó. Vai vir aqui para outra seção. E isso vai acontecer com tudo que você fizer. Vai puxar figura, tabelas, tudo vai sair do lugar se você fizer um texto completamente amarrado, né? Abrindo folha com Enter. Você só pode abrir folha com Enter quando você estiver na mesma seção do documento. Vamos dar um exemplo, uma introdução. Eu estou fazendo uma introdução robusta e talvez uma página não seja suficiente, aí sim eu continuo escrevendo, cada parágrafo eu vou dando Enter e um dado momento a página acaba e ele abre outra página, naturalmente eu continuo. Mas ainda é o texto da introdução, ok? Se não for mais e é uma outra parte do texto, o ideal é que esteja em outra página em seções diferentes. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou apagar aqui o meu texto de exemplo, ok? Vou apagar aqui também este parágrafo, vou baixar um pouquinho, já mudei aqui para cima, ó. Vendo? E eu vou dar outro Enter. Se eu der outro, ele sai da página, não é isso que eu quero. Vou manter aqui nessa página. E aqui, ó, depois do 25, eu vou inserir uma quebra de seção. Observa aqui do lado, ó, você tem página 1 de 1 e o número de palavras e tudo mais. Eu vou pedir para ele me mostrar também o número de seção desse documento. Aqui, ó, eu cliquei com o botão direito nessa barrinha e eu vou colocar seção. Observe que aqui eu tenho uma página de uma, então uma é onde eu estou, de uma é quantas tem. Só temos um. Seção são as divisões do documento. Eu também só tenho uma seção, ok? Só que agora eu quero quebrar numa outra seção. Como é que eu vou fazer isso? Estando aqui no final do texto da primeira página, né? Eu vou inserir, aí você vai ver que aqui tem quebras. Tem vários tipos de quebra. A que nós queremos é que eu inicie uma seção na próxima página, por isso eu tenho aqui esse tipo de quebra de seção, observe, na próxima página, diferente de quebra de página, tá vendo? Eu posso quebrar a página e manter ainda a seção, mas o que eu quero aqui é quebrar a página em outra seção. Então é isso que eu quero, é uma outra parte estruturante do documento. Então eu vou quebrar aqui, ó, e você vai ver que ele colocou aqui a marcação dizendo quebra de seção na próxima página. E se você for lá embaixo, você vai ver que tem seção 1, porque eu estou cá em cima, né? Ó, eu estou na seção 1 de duas seções que eu tenho. Se eu clico cá embaixo, ele vai me dizer que agora eu estou na seção 2 de duas, ou seja, é a última seção, a seção que está na parte de baixo. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero, nessa página, eu quero criar uma espécie de um artigo, né? Esse artigo vai ter
de novo o nome da instituição. Logo abaixo eu vou colocar o título do documento, vou colocar também os autores desse documento e a que instituição esses autores pertencem, tá certo? Muito bem, para a gente ganhar tempo eu vou copiar aqui em cima a instituição, já está pronta, né? Então eu vou dar uma copiada aqui, Ctrl C, volto aqui embaixo, Ctrl V, e eu vou ter a minha instituição já ali. Quando eu colei, ele tirou toda a formatação que eu coloquei lá e ele colocou no padrão, tamanho 12, vamos voltar aqui na página inicial para você ver, tamanho 12 lá, ó, calibre, que é o nome da fonte, o tipo de letra, e ele voltou para onde ele estava. Eu vou só selecionar novamente, diminuir aqui 1, vou colocar negrito novamente, o campus eu vou colocar em itálico e tudo bem. Agora observe qual é o problema que eu ganhei aqui, ó. Se eu der um enter, eu vou ter um outro parágrafo carregando todas as características do anterior, negrito, tamanho 11, entendeu? Porque eu não acho que é interessante você formatar cada passo do texto, porque você vai herdando as formatações e se não é isso que você quer, vai te dar mais trabalho. Então vamos voltar aqui para o tamanho 12, tirar o negrito, colocar alinhado à esquerda, né, para que a gente possa continuar. Esse é o padrão, alinhado à esquerda, tamanho 12 e sem negrito, nem itálico, nenhum desses estilos aí. Vou dar mais um enter para distanciar aqui do cabeçalho, né? E eu vou colocar o título do documento, supondo que aqui seja um título diferente. Mas, vamos lá, vamos aproveitar aqui o título que a gente já tinha. Só vou copiar o título, não vou querer o subtítulo, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. E aí você vê que ele agora volta para o padrão, né? O padrão daquele parágrafo ali. O que é que eu vou fazer? Vou centralizar aqui o texto e eu vou aumentar o tamanho e tudo mais. Mas você já sabe que dessa maneira acaba te atrapalhando. Então eu vou deixar dessa maneira aí, por enquanto, né? Aqui abaixo eu vou colocar os autores. Eu vou dizer que o primeiro autor é José Sebastião, nosso coordenador, Sebastião, né? E o segundo autor, Valdomiro Moraes. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, depois do nome do professor Sebastião, eu vou colocar aqui o número 1, você vai ver que está colado naquele O ali. E também vou colocar um número 2 aqui ao lado. Você vai entender daqui a pouco por quê, tá? Então, o primeiro autor do documento é o José Sebastião e o segundo autor é o Valdomiro. Agora, para que esses numerozinhos? Eu quero, com esses números, mostrar as instituições que estes autores pertencem. Vamos supor aí que José Sebastião é do IFE e Valdomiro é da Univasf, por exemplo, né? Então aqui abaixo eu vou colocar o númerozinho 2, tá certo? Seguido de um pontinho, vou dar um espaço, né? E eu vou escrever, aliás, desculpa, eu botei o 2 sem botar o 1, né? Número 1, e eu vou escrever aqui IFE Sertão, só para abreviar. O ideal seria mais por extenso. Aqui o número 2 eu vou colocar Univasf para dar uma resumida, mas seria o ideal você colocar o nome completo, Universidade Federal do Vale do São Francisco, aquela coisa toda, né? O IFE Sertão também, Instituto Federal. Muito bem. Então, por que foi feito dessa maneira, você vai descobrir daqui a pouco. Vou dar mais um Enter, vai aparecer o número 3, é só dar mais um Enter e ele some. Porque não tem um terceiro autor, basta que sejam duas instituições ali. Se forem da mesma instituição, não precisa, né? Basta informar o nome da instituição e está tudo certo.
Muito bem. Na parte de baixo do texto, eu vou querer fazer uma divisão em duas colunas do texto, certo? Eu não quero que fique na largura da página, mas sim dividido em duas colunas. Eu vou dar um exemplo aqui de texto acadêmico em duas colunas. Vamos ver se a gente acha. Em duas colunas. Vamos ver? Olha só aqui, ó. Pronto, é mais ou menos o que nós queremos aqui, ó. Eu tenho aqui algumas informações, tem um resumo aqui que eu não vou botar lá, mas veja que o texto, ó, tem duas colunas aqui, ó. Tem aqui também, me parece uma revista, né? Ó, tem 3 colunas, 2 colunas. Então, o que a gente está fazendo lá é justamente esse tipo de trabalho. Às vezes você precisa dividir uma parte do texto. Aqui, veja que em cima tem 2 colunas, essa já tem 3. Só é possível fazer isso se você também dividir em seções aquela página, certo? Senão não é possível fazer dessa maneira. Então vamos lá. Se eu colocar aqui uma divisão em colunas, ele vai pegar toda essa página. E eu não quero, né? Porque a divisão de coluna é por seção, não é por página. Então aqui agora, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou inserir uma quebra de seção aqui, mas não é na próxima página. Eu quero uma seção contínua, ou seja, na mesma página, certo? Então inserir quebra de seção, olha aqui, ó, contínua. Observa o íconezinho do de cima, quebra de página na próxima seção. O íconezinho te mostra alguma página em cima ou embaixo. Aqui ela está dando continuidade ao texto de cima. É uma seção diferente, mas está na mesma página ali, né? No nosso caso, vai ficar bem nítido essa continuidade. Eu vou dar aqui uma pressão no meu mouse e você vê lá que agora eu tenho lá embaixo, ó, 3 seções, tá vendo? A primeira seção eu quebrei na próxima página e essa aqui contínua, no mesmo fluxo de texto, porém em seções diferentes. Então aqui sim eu posso dividir em 2 colunas, tá bem? Então vamos começar entendendo uma coisa. Cada menuzinho desse aqui vai ter um conjunto de ferramentas de acordo com o nome lá em cima, né? Então essa parte da página eu quero que ela seja configurada com 2 colunas. Então é uma opção que está dentro de layout de página. A layout aí é ajuste, arranjo, né? Arrumação. O que eu tenho aqui? Observa a régua. A régua ela é inteira. Daqui a pouco você vai ver que ela vai ser dividida em 2 partes. Onde é que a gente faz isso? Então layout de página, coluna 2. Quando eu fizer essa divisão, você vai ver que a régua vai ser dividida aqui ao meio. Vamos lá. Observe aqui, ó, que agora, ó, eu tenho uma divisão, ó, no meio da régua. Eu tenho uma coluna à esquerda e uma coluna à direita desta divisão da minha régua. E se eu mudar para a seção de cima, que é a seção número 2, essa divisão desaparece, porque não está nessa seção, ok? Se eu volto aqui para baixo, ele volta a aparecer, porque são arrumações, layouts diferentes. O layout aí está vinculado à seção em que o texto está. Eu não quero desenhar, eu não quero escrever um texto grande aqui, né? Eu não quero fazer um texto digitando. Então eu vou pegar na internet um texto que é só para a gente fazer um preenchimento. Para isso eu vou usar um texto que se usa no design, né? Chamado Ipsum Lorem, certo? Então faça essa busca aí. O primeiro link, né, que aparece será o seu gerador de Lorem. Esse aplicativo de web aqui é muito legal, porque eu posso escolher a quantidade de parágrafos que eu quero, né? Eu vou deixar 5 parágrafos, aqui tem parágrafos e aqui a quantidade que você quer, eu vou deixar 5 mesmo.
E ele está dizendo aqui ao lado se eu quero que inicie com a frase Lorem ipsum dolo sit amet. Isso aí é um latim que não diz nada com nada, tá? Então eu vou clicar aqui em Generate e ele vai me gerar um texto. Olha aqui, ó, tem 5 parágrafos deste texto aí em latim. Ele é só usado para isso mesmo, é para preencher alguns espaços quando você está mais preocupado com o arranjo, com o layout do documento a princípio, né? Se você quer fazer, por exemplo, um cartaz e ainda não sabe qual é o texto, você pode ir fazendo os arranjos, depois você preenche com o texto real, né? Então aqui eu vou copiar esse texto e vou lá e vou colar. Ctrl V. Quando eu dei um Ctrl V, ó, você vê que ele trouxe 1, 2, 3, pulou aqui para cima a continuidade do 3, porque ele termina aqui nessa marca, tá vendo? Aqui é o 4, aqui é o 5. Agora, observe que o 5 não coube nessa página e ele pulou já para a página de baixo. É aquilo que eu falei para você, né? Se a sua página não deu, ele mesmo vai criando outra página, não precisa quebrar. Mas eu não quero que esse texto seja tão grande assim, eu quero que termine aqui mesmo. Então eu vou selecionar, vou deletar, dando um delete, e apaguei do restante só para ficar na página mesmo. Então agora eu tenho o texto, eu tenho aqui o cabeçalho do texto, dividido em 2 seções. Qual a diferença das seções? Uma eu quebrei a página, porque é um elemento estruturante do documento acadêmico diferente, é uma folha de rosto, e aqui é um artigo que está lá dentro desse documento. Então eu já coloquei a instituição, já quebrei a seção aqui, já coloquei as informações, agora eu vou dar uma formatada para a gente ficar com o texto bonitinho aí. Aqui no título eu vou aumentar o título, vamos lá, voltar na página inicial, tamanho 16, vamos ver o que é que dá. Botei aqui negrito, vou botar no centro, para ficar arrumadinho ali, ó. E aqueles números lá que eu coloquei, ó, número 1 e número 2, aqui eu vou colocar, é o que nós chamamos de sobrescrito, porque está em cima, esse xizinho que você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tem o sub e o sobrescrito. Sub é embaixo, né, como está demonstrado ali, e o sobre é em cima. Então quando eu quero fazer, por exemplo, uma notinha, alguma coisa assim, eu vou fazer dessa maneira aí. Apesar de que uma nota mesmo do texto, ele tem uma ferramenta própria, né, onde que você vai colocar aqui, que se chama nota de rodapé, certo? Tem nota de rodapé aqui. E ele vai fazer um sobrescrito automático lá, que não é o que nós queremos aqui agora. Vou pegar também o número 2, vou selecionar, lá no xizinho com o 2 em cima, x ao quadrado ali, a gente coloca em cima. Aqui eu vou dar uma diminuída no nome das instituições, eu vou colocar tamanho talvez 10, né? Pronto, ficou legal. E aí agora eu tenho essa parte aí completa. Vamos ver como é que fica tirando as marcas de parágrafo. Olha só, você já tem um cabeçalho arrumadinho, você vê que aquelas marcas de seção também somem, as marcas de fim de parágrafo sumindo e o texto está passando lá, porque eu estou mexendo em tamanhos aqui, né? Então ele está empurrando a seção para baixo. Não tem problema, depois a gente ajusta. Nessa parte aqui, eu vou dizer que essa parte do texto é uma introdução. Então eu vou dar um Enter. Deixa eu ligar de novo para vocês vendo onde é que tem Enter, né? Onde é que eu dei o Enter? Abaixo da quebra, né? Porque eu peguei na frente do Lorem e dei um Enter. Aqui eu vou escrever a palavra introdução com letras maiúsculas, dando um toque na fixa ou caps lock e colocando introdução. Ok? Aqui embaixo eu vou escolher aqui um outro lugar para escrever metodologia. Claro que esse texto é muito simples, né? Não ia ter todas as coisas que um artigo científico
teria, mas é só para você ter uma ideia. Eu vou selecionar essa introdução, vou colocar um negrito, lá na metodologia também, e o que é que me falta aqui? Alinhar esses textos dos dois lados. Para isso, não preciso nem selecionar, certo? Basta estar no parágrafo. Então, eu cliquei aqui em qualquer lugar, vou lá em justificar e ele justificou ali o texto. Agora, a gente não vai ficar fazendo de um por um. Aí, neste caso sim, eu preciso selecionar todos os que eu quero, né? Deixa eu tirar esse excesso de texto aqui. Não quer dizer nada com nada mesmo, é só para a gente entender. Eu vou selecionar com o mouse preso até chegar no final e eu vou botar justificada, né? Então, quando eu quero fazer muitos de uma vez, aí sim eu seleciono. Mas quando é um só, basta estar no parágrafo, ok? Então, eu teria essa configuração, vou tirar aqui os marcadores e você vai ver o resultado. Diminuir o zoom, olha só, tá vendo? Ficou bonitinho. A instituição, o título aqui do texto, os autores, né? Algumas outras informações. Se você pegar aqui algum exemplo, pode ser que você observe que vão existir outras informações de outros formatos, mas é basicamente esse jeito de se fazer. Deixa eu ver aqui se eu vejo algum outro. Tá tudo muito pequenininho, mas é essa a ideia principal, tá bom? Vamos voltar lá. Observe aqui agora que, por último, eu vou tentar inserir uma figurazinha aqui no texto para você ver como é que coloca uma figura. Vamos posicionar a figura aqui neste lugarzinho, tá certo? Eu vou lá na internet. Eu tenho aqui um site muito interessante para pegar imagenzinhas, que se chama Flat Icon, tá vendo? É só você clicar ou escrever aqui Flat Icon e você vai ter aí um monte de iconezinhos. Eu estou falando de informática, então eu vou escrever aqui computador. Às vezes o inglês vai ajudar mais do que em português, certo? Mas se você botar em português, provável que ele tenha também, tá? Ele vai traduzir para inglês e vai ter o que você quer. Observe lá que ele botou computer, né? Então eu vou pegar aqui uma imagenzinha dessa. Nesse site funciona da seguinte maneira: eu escolho a figura, primeiro faço a busca, escolho a figura que eu quero e eu peço para baixar. O formato que você quer não é SVG, que é pago, mas que é gratuito, PNG. Um free download, ele está dizendo que você deve atribuir, mas no nosso caso aqui não, porque é um texto só para a gente aprender. Eu vou colocar na minha pasta de imagens aqui, vou colocar o hacker ali, né? Ok? E agora eu vou inserir no texto. Vamos lá, eu estou aqui nessa posição que eu havia deixado antes e eu quero inserir uma figura. Eu tenho que lembrar onde foi que eu coloquei, né? Inserir imagem, tá vendo? Do arquivo. Você vai ver que tem algumas imagens que a ferramenta te dá aqui, né? Mas o que eu quero é aquela imagem lá das minhas imagens propriamente dita. Pasta de imagem. Tem algumas imagenzinhas aqui que eu gosto, mas o que a gente escolheu foi o nosso hacker. Então, pronto, eu coloquei a minha imagem aqui no meio do texto, ele já empurrou o texto lá para baixo. Vou diminuir um pouquinho aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. A princípio, quando uma imagem é inserida no texto, ele entra como se fosse uma letra, né? Ele está alinhado ao texto, olha aqui, ó, alinhado com o texto. Então ele segue o fluxo do texto. Mas existem casos que eu quero que ele fique acima, abaixo, depende do caso. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar acima, a imagem acima do texto, na frente do texto, ó.
Você viu aí que o texto subiu, a figura está acima, então eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, assim, ó, no cantinho, que ele, de modo que o texto entre aqui, ó, e ele está ali no cantinho. Eu posso ainda dizer que eu quero que o texto envolva a figura. Você vai ver, ó, vou puxar aqui, você vai ver que ele vai meio que seguir o formato da imagem, ó, tá vendo? Isso daí é esse que a gente escolheu aqui, que é o comprimido, né? Tá comprimido no texto. Ele vai dando esse formato igual da figura. Você pode colocar ele dentro desse quadrado delimitador. Ó. Você vai ver que o texto agora vai fugir da figura, mas seguindo o quadrado que ela forma, né? Que forma a figura. E você pode também separar o texto, ó, tá vendo? O texto não tem que ficar em cima ou embaixo, mas no nosso caso o mais comum vai ser justamente deixar aqui alinhado com o texto. Então você vai ver que ele foi lá para cima, eu vou puxar ele para cá, ó, vendo? Para a posição em que estava. Tá bom? Então é assim que a gente coloca uma figura. Nesse caso, como ele está alinhado com o texto, eu posso usar as ferramentas de alinhamento aqui, ó, no centro, alinhado à esquerda, à direita. O justificado aqui não vai dar certo, porque ele vai ficar do lado esquerdo, né, porque não tem como ele esticar, né? Então é meio que inútil para a imagem esse justificar, mas ele pode ser centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, essas são as coisas básicas de texto. Existem infinitas ferramentas aí que você pode usar, mas o professor queria deixar essas ferramentas, né, para você pelo menos ter noção delas, que são as principais. Mas existem recursos importantes, como fazer tabela, né? Antes que eu esqueça, eu vou inserir uma página aqui e eu quero que essa página ela fique deitada, né? Em vez de estar em pezinha como as outras, a gente chama de retrato. Eu vou querer que essa página fique deitada, a gente chama de paisagem, não é isso? Então eu vou tirar aqui esse texto, esse excesso de texto aqui, porque eu não estou querendo que ele passe para outra página não. O que eu vou fazer? Vou dar uma diminuída aqui nessa figura. E aí eu gostaria de fazer mais um detalhe com vocês. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui os marcadores para você ver. E eu quero inserir uma nova quebra de seção. Agora, novamente, não é contínua, ela vai ser na próxima página. Você vai ver que vai mudar aqui a quantidade. Inserir, quebra de seção, cuidado que não é quebra de página, quebra de seção na próxima página. Então ele vai colocar ali, ó, o marcador, e você pode até descer uma linha aqui para ficar mais visível. Aqui agora eu estou na seção número 4, observe lá, ó, o textozinho em cima está na seção 3 e aqui na seção 4. Eu vou voltar em layout de página e eu vou querer que a orientação dessa página seja paisagem, tá vendo? Eu consegui que essa página tivesse virada, por exemplo, para inserir uma tabela aqui, ó. Vou inserir aqui uma tabela grande só para você ver. E ela ficou pequenininha porque ela veio com a coluna, né? Com as colunas de lá. É uma das coisas que era para mostrar. Deixa eu dar um Z aqui, Ctrl Z. E tá vendo que tem aqui, ó, porque o layout está dividido em duas colunas, porque eu herdei de cima. Vou voltar no layout de página e dizer que eu quero uma coluna só. Aí agora sim, você não tem mais a divisão em cima e eu vou inserir uma tabela aqui, ó, bem grandezinha, tá vendo? Então agora eu peguei toda a largura da minha página. Deixa eu tirar, ok? Então se eu quero demonstrar alguma coisa no formato tabular, o ideal é que fosse assim, na horizontal, né? Nesse formato de paisagem. Professor, e se a próxima página eu quero voltar ao normal? Aí você vai inserir novamente uma quebra de seção na próxima página.
a próxima página herdou as características da anterior, mas agora você está na seção 5, volta no layout e muda a orientação para retrato, e agora você tem aí uma página virada no meio do texto, né? Aí a pessoa, na hora que está lendo lá, dá uma virada assim na mesa para ver os seus dados, mas é assim que se faz, tá bom? Tem gente que não consegue fazer isso, vai fazer isso num documento separado, depois imprime tudo junto. Na hora de numerar, isso daí é complicado também, porque está lá no outro texto, né? Então vamos numerar aqui essas páginas. Eu quero que o número de página fique dessa segunda página em diante, eu não quero que apareça nessa. Então eu vou clicar aqui abaixo da linha delimitadora, olha lá, ó. Quer ver? Tá vendo? Eu quero abaixo dessa linha. Então eu vou clicar 2 vezes, aqui eu estou abrindo o meu rodapé. E aqui está dizendo que o rodapé dessa página é o mesmo da seção anterior. Por que ele está aparecendo isso? Porque lá no menu cabeçalho e rodapé, você vê que quando eu cliquei aqui, ele criou lá para mim. Está dizendo que é vinculado ao anterior. Eu vou desmarcar, você vai ver que agora o meu rodapé ele não vai ser mais igual o da anterior lá, certo? Então aqui, apesar de estar escrito assim, deixa eu clicar aqui para a gente ver. Tá assim, mas ele não vai ficar não, viu? É porque é um bugzinho do software aí. Então vamos inserir um número aqui no centro. Ele está dizendo todo o documento. Você pode colocar da página atual, quer dizer, a partir dessa página atual. E aqui ele colocou em chinês, né? Não é isso que nós queremos. Mas o que eu quero mostrar aqui em cima não tem. Vamos de novo lá. Eu vou apagar, clicar e apagar. Vou novamente. O problema está aqui, ó, em cima. Vou botar 1, 2, 3 aqui. No centro, a partir da página atual. E eu tenho agora página 1 aqui. Na minha página de capa não tem. E o restante vai ter essa numeração. Quando eu clico fora do meu rodapé, ele volta para o texto normal e está lá a numeração. Tá bom? Quando você quer visualizar como é que isso vai ficar na impressora, você tem aqui o botãozinho de visualização. Vamos ver. Tá vendo? Ó, a sua impressora vai produzir esse resultado do seu texto lá. Tá bom? Então, isso é que eu queria mostrar para vocês sobre edição de texto. Não é tudo, né? Mas no decorrer do seu curso, toda necessidade de texto, planilha, você vai me procurar. Como eu já disse antes, não fica dizendo aí que você não sabe, né? Me procure antes, que eu sou seu professor até o final, porque 40 horas não dá para você ver tudo, e eu me disponho a estar à sua disposição em qualquer momento do seu curso, para te ajudar em informática. Tá bom? Forte abraço. O professor vai ficando por aqui. Eu vou passar, talvez amanhã, um exercício valendo nota. E eu vou pedir para vocês fazerem no decorrer da semana. Quando vocês forem fazer, se não tiver computador em casa, me procura para eu abrir o laboratório, no momento que você tiver disponibilidade. E aí você vai fazer lá o exercício que eu vou pedir. Mas amanhã, nessa sexta-feira, dia 12 de dezembro, é que eu vou preparar o exercício para vocês e pedir, tá bom? Essa aula vai ficar valendo a nossa aula de amanhã, porque nós vamos ter uma confraternização com os servidores. O professor vai estar lá e vocês não precisam ir nessa sexta-feira, dia 12, tá bom? No lugar dessa aula presencial, vai ficar essa aula gravada lá para você recuperar aí quando você precisar. Tá bem? Forte abraço. Até semana que vem.